Muito boa tarde aos irmãos e aos amigos da Igreja de Setúbal. É uma enorme alegria poder estar a contactar convosco. Recebi este convite para vos falar numa data tão importante e com a qual eu congratulo-me imenso, porque sei que é um momento de grande alegria para a Igreja de Setúbal. A Igreja de Setúbal está no meu coração desde sempre, desde que eu era criança, com 4 anos. Os meus pais foram pastores da Igreja de Setúbal. Ainda há membros aí que se lembram disso, tenho a certeza. E foi logo no pós-guerra, entre 1946 e 48. Pediram-me para eu falar de algum facto relevante que eu tenha vivido na Igreja de Setúbal. Bem, com 5 anos de idade é difícil haver assim um facto relevante, mas a verdade é que houve, e houve mesmo. Lembro-me ainda hoje perfeitamente e com emoção. Em dada altura, eu estava em casa com os meus pais e apareceu um membro de igreja a correr, muito aflito, para dizer que tinha havido uma tragédia em relação à igreja de Setúbal. E os meus pais ficaram preocupados e o senhor quase que não conseguia dizer o quê, de emoção que tinha, e disse: houve um grande acidente de carro e com o Cipriano, e o Cipriano está muito mal no hospital, está em risco de vida, teve queimaduras graves em grande parte do corpo e principalmente na cara. E estamos em pânico, com receio de que alguma coisa de muito mal lhe aconteça. Os meus pais ficaram aflitos, a minha mãe começou a chorar, eu fiquei atónito, não compreender bem o que estava a passar, mas lembro-me perfeitamente que a partir dali houve um movimento fantástico, que são daqueles movimentos que acontecem raramente, de comoção, emoção em toda a igreja, na juventude de uma maneira particular, correntes de oração, vigílias, momentos de uma espiritualidade intensa, compacta, em relação a este caso, que realmente era um caso muito difícil, muito complicado para todos nós. Muita gente se interrogava, mas porquê com o Cipriano? O Cipriano era uma pessoa de quem todos gostávamos. E assim decorreu durante muitas semanas esta tragédia que movimentou e mobilizou a Igreja num ato de fé, de fervor enorme. Isso ficou-me registado. Vivemos todos com muita angústia. Eu ouvi as histórias da Escola Sabatina Infantil, falar daquelas histórias em que a oração foi muito importante, em que a presença de Deus foi fundamental, as histórias de José, de Daniel, de Moisés e tantas outras. E os meus pais faziam-me ver que, quem sabe se também, neste caso do Cipriano, eu iria ter conhecimento de algo parecido com as histórias que eu conhecia da Bíblia. E a verdade é que aconteceu. O milagre deu-se. Foram momentos que me marcaram para o resto da vida. Marcaram a Igreja. A Igreja, a partir dali, não foi a mesma. Houve um fervor cristão e uma certeza da resposta de Deus às orações, quando a Igreja está unida e quando a Igreja está profundamente espiritualizada. E o milagre deu-se, tal como o de José, o de Daniel e de Moisés. Diz-se que há coisas que, com 5 anos, que muitas vezes as crianças não se apercebem, mas a verdade é que há factos ou na família, ou factos relevantes que aos 5 anos marcam para sempre. E a verdade é que, passado uns 15 anos, mais ou menos, desta tragédia, eu fui confrontado também com um momento decisivo para a minha vida, em que tinha que haver uma resposta da parte de Deus para aquilo que poderia ou que deveria ser a minha vida daí para a frente. Foi na altura da guerra colonial, do serviço militar.
E neste momento, e as coisas marcam, como eu dizia, mesmo com pouca idade, neste momento lembrei-me do Cipriano. Se Deus foi com os grandes heróis do passado, da Bíblia, também é conosco hoje. E lembrei muitas vezes do Cipriano. O seu testemunho marcou-me e ainda hoje me sinto comovido quando falo disso, porque foi um grande amigo, um dos grandes amigos, como são todos aqueles de Setúbal que viveram esta experiência e que nos tocou profundamente e marcou a nossa vida, o nosso trajeto de vida para sempre. Por isso, eu hoje estou convosco. Eu fiz parte, com 5 anos, da Escola Sabatina Infantil da Igreja de Setúbal e, portanto, eu sou um dos vossos, estou inteiramente convosco. E esta experiência tornou-me um membro efetivo da Igreja de Setúbal. Eu peço desculpa, esta é a experiência que eu tenho, com 5 anos não podia ter outra que me tocasse tanto, e portanto tenho um enorme prazer em comunicar convosco esta experiência vivida e que ainda hoje me toca profundamente. Muitos parabéns por esta data. Que Deus abençoe grandemente a Igreja de Setúbal daqui para a frente, como tem sido até agora. Que a Igreja, que tem sido um farol em Setúbal, na disseminação da mensagem, um farol de fé, de esperança, que tanta falta hoje faz ao mundo em que vivemos, e que na parte humanitária da Igreja, na parte educativa, que a Igreja de Setúbal tem tido um papel tão grande, tão relevante, que Deus os possa abençoar nos tempos vindouros para que a Igreja possa ser abençoada grandemente por Deus e todos aqueles que entraram em contato convosco. Da minha parte, mando-vos um grande abraço de parabéns e de coração.